Salve galera do meu canal, aqui quem fala é o Guilherme e hoje eu vim fazer uma curiosidade do segundo episódio de Boruto. Vou começar. O episódio se inicia mostrando o monumento dos Hokage e depois a gente vai conhecer o Boruto, o filho do Naruto. A gente conhece e depois mostra uma cena do Shikadai falando com ele e ele meio que dando foda-se. Não tá nem aí com o que o Shikadai falou. Como se entrasse por aqui e saísse por aqui. Aí ele foi direto pra aula e depois mostrou a cena do Inoji. Que por início de cara que eu assisti o episódio, eu achei que ele fosse um menino. Eu achei que o Sai Aino tivesse uma filha. Só que depois eu pensei melhor e falei, não, é filho mesmo. Porque eu escutei a voz dele. Depois que ele falou, aí eu falei, entendi que ele é um menino. Aí depois mostra o Boruto na sala de aula chegando atrasado e ele tinha que escolher um lugar para sentar. Ele, Shikadai, Metal Lee e os que chegaram atrasados. Aí eles acharam um lugar, o Boruto já chegou se jogando na carteira, como né? Como é o Boruto. Boruto sendo Boruto. Ele meio que fica pensativo e ele acaba se lembrando que a sua mãe disse que é pra ele estudar bastante esse ano na escola. Aí depois pula pra cena, mostra a cena das meninas da sala de aula conversando, a Xoxo, a Sarada e a Sumire, que estão falando do Boruto e a Xoxo pergunta se a Sarada gosta do Boruto. Uhum. Aí o Boruto meio... A Sarada diz que não gosta dele. Parece que fica meio assim. Ela não diz completamente, mas ele chegou claro que não gosta dele. Aí depois pula pra cena do Shikadai e o Boruto. Shikadai trouxe o seu livro e o Boruto infelizmente esqueceu dele e meio que ficou uma discussão boba deles lá por causa desse livro. Aí depois volta pra cena das meninas conversando e a Xoxo tá encantada com o Hokage. Tá falando muito bem sobre o Hokage. Tá falando lá sobre o Hokage, coisa e tal. Aí depois eles vão pro intervalo, aí mostra o Shino e a Ambo a caminho da sala de aula. Em seguida, ou da sala dos professores, da sala de aula, de uma dessas duas aí. E em seguida, a gente vê que o Boruto, após essa cena, mostra a cena onde o Shino tá avaliando as crianças que tá participando de uma prova lá. Aí o Boruto tá dando seus parkour, né? Fazendo um parkourzinho básico lá, dando o seu melhor. E ele queria tirar a maior pontuação e ele via que o aluno novo que chegou na sala de aula conseguiu uma ótima pontuação. E eles foram conhecer quem era esse aluno novo, mas antes disso ele entra na sala de aula e meio que tem uns moleques lá batendo papo. Aí depois mostra que eles conhecem o Yoabi, que é um menino que tem uma personalidade, digamos, um pouco folgado, e ele é um pouquinho folgado, o Yoabi. Boruto e Yoabi ficam conversando um pouco, aí eu acho que o Yoabi não curtiu o que o Boruto falou, e foi lá pra cima dele, pegando ele pela camisa e falando um monte pra ele. E depois o Yoabi arremessa o Boruto contra a parede da sala de aula. Aí o Denki entra no meio, vai tentar defender o amigo. E o Yoabi meio que parte pra cima dele, fala umas coisinhas pra ele lá. Aí o Boruto chega metendo o bicudão na frente. E ele desafia ele para uma treta. Quando chega todo mundo na sala de aula, aí o Shino vai pra sala de aula e se encontra sozinho. Porque não tem ninguém na sala de aula, só tem ele mesmo. Enquanto isso, em outro lugar, o Yoabi já tá intimando o Boruto, trocando umas palavras lá. Aí começa a briga. Aí começa a briga do Yoabi e o Boruto, a batalha deles se iniciam com o Yoabi arremessando um montão de shurikens pra cima do Boruto, coisa que não ia acertar. E o Boruto começa a fazer seu jutsu tradicional que ele herdou do seu pai, que é os clones da sombra. Ele faz os seus clones da sombra e é essa. E a luta toda se resume a isso. Ele fazendo um clone, o Yoabi arremessando no chão, e ele tenta fazer seus clones de novo, e o Yoabi arremessando de novo, e de novo, e de novo. E depois o Boruto tenta pular um plano,
para conseguir pegar o Yoabi com seus clones. Mas só que depois disso tudo, o Yoabi joga uma bomba de fumaça e ferra mais ainda as coisas, deixando todo mundo preocupado, sabendo o que vai acontecer. E o curioso disso é que o jutsu que o Boruto faz várias vezes, por mais que eu achei curioso o gesto do Boruto. Por mais que ele apanhe, assim, ele é um menino que não desiste. Isso é claro que ele é dor do Naruto, porque o Naruto ele não desistia, por mais que ele apanhava, seja humilhado, ele não desistia e ia pra cima. Continuando o episódio, a gente vê depois disso tudo, a gente vê meio que e o Yoabi e o Boruto continuam lá, né? Aí depois de tudo isso, né, o Boruto finalmente consegue acertar o seu jutsu combinando os seus clones pra cima do Yoabi. E o Yoabi fica puto da vida e meio que acaba violando a regrinha que ele citou no começo, que não ia utilizar a sua arma. Só que ele meio que violou essa regra e meio que fez um monte de areia e queria ameaçar o Boruto, mas menos que, só que o filho do Sai salvou eles desenhando um pombo e pegando de volta de. Aí depois o que passou a raiva, o Yoabi percebeu que ele estava errado e entendeu que ele realmente estava errado e não é assim que as coisas funcionam. Quando ele diz uma coisa, ele tem que cumprir. Ele não pode cumprir e ele quebrou essa promessa. Bem, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E se ficou faltando alguma parte do episódio, deixe nos comentários. Deixa seu like e se inscreva no canal se você gostou do vídeo. E é isso. Tchau, falou.